Provérbios, capítulo 11. Hoje vamos contemplar os 23 versos desse capítulo. Eu vou ler agora dos versículos 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos nessa noite, humildemente, mais uma vez, venha a nós o teu reino, que nós possamos entender essas verdades, esses diversos provérbios que vamos ver nessa noite, nós possamos aplicá-los como eles são didáticos e profundos, nós possamos, de fato, aprender a aplicá-los em nossas vidas, e assim seremos sábios, e assim encontraremos a verdadeira paz, paz essa que só encontramos em Ti. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmão, Salomão, o que ele vai fazer a partir do capítulo 11 é acrescentar alguns temas aos provérbios, acrescentar coisa que ele já levantou, alguns assuntos dos provérbios do capítulo 10, agora ele vai acrescentá-los. Ele falou sobre o sábio e o insensato, ele continua falando sobre isso, ele fala sobre o filho desobediente e o filho obediente, mas além disso ele fala de outros assuntos e de forma cíclica ele vai nos lembrando e enfatizando cada um deles. De cara, ele já começa a falar sobre a desonestidade. O Senhor detesta balanças desonestas. Irmãos, pensemos em como é difícil ser cristãos em países perseguidos, onde o evangelho é perseguido. Como é difícil ser cristão, era difícil ser cristão no primeiro século. Você poderia facilmente perder o emprego, porque as pessoas atrelavam a você não adora a César. Você não se reverencia perante César, então você não vai fazer parte da minha empresa. E a pessoa era demitida, a pessoa tinha a sua família perseguida, podia ser morto, e tinha também muitas vezes que fugir. Por isso que Pedro recomenda em sua carta os irmãos serem cada vez mais hospitaleiros, porque tinha muitos irmãos que estavam fugindo de uma cidade para outra e precisavam se abrigar. Imagine você que tinha todo um calibre, por exemplo, de ser um carpinteiro. Você não poderia entrar numa corporação de ofício de carpintaria se descobrissem que você era cristão. Por isso a pressão e as cartas recomendando eles não desanimarem. As corporações de ofícios eram formas muito boas de eles juntarem trabalhos. Se você fosse um carpinteiro e fizesse parte de uma corporação de ofício para confeccionar cadeira, por exemplo, a corporação de ofícios se via como uma marca de qualidade. Era como se fosse uma cadeira de marca. E as cadeiras de marca vendem muito mais do que as cadeiras, por exemplo, clandestinas. Você que tinha toda a estrutura, todo o talento para fazer parte daquela corporação de ofício,
poderia ser expulso e não fazia mais parte, era tido como um trabalhador clandestino, porque simplesmente era cristão. Quem era cristão saía dessas corporações. E hoje, irmãos, como nós nos comportamos? Embora dizemos que o Brasil é um país livre para viver um evangelho, quantos dribles podemos dar em nosso país, nas leis do nosso país, formas e formas de sonegar os nossos impostos ou trabalhar de forma desonesta. Para o ímpio, nós vimos no versículo 23 do capítulo 10, para o ímpio a maldade é um divertimento. Ele vai dizer, praticar a maldade é como divertimento para o insensato. Se divertir na maldade é parar de reconhecer que Deus julga todas as coisas. Simplesmente, um ladrão, quando rouba, ele se considera autônomo. Quando ele rouba e escapa, esse é o objetivo do ladrão. Roubar e não ser pego. Quando ele não é pego, ele diz, escapei, driblei a justiça, driblei um policial. Ele está negando a Cristo. Ele está negando que Cristo está vendo aquilo ali. Ele acredita que não tem que prestar contas a ninguém. E os 2 primeiros versículos desse capítulo, irmãos, falam um pouco sobre isso. Na verdade, é um provérbio só. Os versículos 1 e 2 vai dizer: o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso do justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. O versículo 2 é uma continuação desse provérbio. Ele diz que a soberba e a desonra são irmãs inseparáveis. Versículo 2, quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Quando o ímpio age com soberba, o que ele quer em troca? Ele quer honra, ele quer sucesso, ele quer prosperidade, ele quer reconhecimento. Mas ele diz, a desgraça não tarda. O ímpio, quando pratica a soberba, ele não consegue se livrar da irmã inseparável da soberba, a desgraça. É isso que ele está dizendo. Quando ele convida a soberba para ser o centro da sua vida, ele também convida a ruína, convida a derrota, a desgraça. Ele não quer convidar isso. Ele quer agir com soberba e ele quer convidar o sucesso, os aplausos, a conquista. Mas ele está dizendo, a soberba é irmã da desgraça. E ainda mais, mas com os humildes está a sabedoria. A sabedoria só é irmã da humildade. Aquela pessoa que sabe que não veio aqui para conquistar o mundo. Não veio aqui para ser o centro do mundo. Como a gente está vendo um pouco na nossa escola dominical, aquela pessoa que gasta aquilo que de fato tem. Uma pessoa humilde, uma pessoa que vive dentro do seu orçamento. Humildade é entender que não pode ter tudo o que quer. Que ela entende a sua limitação. Ela sabe que ela é boa naquilo, mas ela sabe que aquilo ali ela não tem aptidão. A gente sabe que a gente não vai dominar o mundo. A gente não veio para isso. A gente veio para glorificar o nome de Deus. Com isso, com essa humildade, nós de fato vamos dormir bem. Nós vamos viver em paz. Porque a gente sabe que Deus está no controle das coisas. Com a humildade vem a sabedoria. Colossenses, como vimos, Paulo vai nos dizer assim, em Cristo estão ocultos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E entenda, irmãos, a gente não pode entender que esses provérbios aqui é apenas para a gente seguir uma conduta moral exemplar. Uma conduta onde a sociedade ela vai nos ver como um padrão. Não. Salomão vai além disso. Quando ele diz que com os humildes está a sabedoria, ele já revelou nos versos anteriores quem é a sabedoria. A sabedoria é o próprio Cristo.
Então, a gente jamais deve esquecer para onde o texto quer nos apontar. Ele está dizendo que os verdadeiros humildes, eles estão em Cristo. Só em Cristo. Porque Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. A tradução literal aqui do versículo 1 vai dizer, olha, o Senhor detesta a balança desonesta, mas o peso dos justos, no peso justo está o favor de Deus. Deus olha para o desonesto e não vê Cristo nele. Mas o justo, ele vê o favor de Deus. E justo aqui, claro que não é justo pelos nossos próprios méritos. Porque somos considerados justos. Porque somos a parte justa da história. Eu já falei anteriormente, é justo no sentido de justificado. Na verdade, os versos do capítulo 11 nos lembram muito sobre a doutrina da justificação. E vamos tentar um pouco esmiuçá-la, nesta noite. Veja o versículo 3. Em primeiro lugar, eu queria compartilhar com os irmãos que o justificado é um homem livre. O verdadeiro conceito de liberdade, não o que o mundo prega. Versículo 3. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Esses versos do 1 ao 23 falam muito sobre integridade. Essa palavra tem algumas repetições aqui. Uma pessoa justa é uma pessoa que é íntegra. A confissão de fé da gente, confissão de fé de Westminster, quando ela está falando sobre justificação, ela vai dizer assim: essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Ou seja, eu sou justo de provérbio, mas de forma nenhuma, porque Deus viu algo bom em mim. Deus, olha o que a confissão nos diz, Deus me aceita como justo. A partir disso, desse pontapé inicial de Deus, eu vou sendo transformado. Por quê? Porque uma visão errada sobre justificação pode nos levar à soberba. No sentido de que Deus viu algo de especial em mim, por isso que Ele me escolheu. Deus viu uma coisa em mim que Ele podia usar para o seu ministério, importantíssima, imprescindível, e Ele disse: não, eu preciso escolhê-lo. Eu não posso perder essa pessoa tão valiosa, tão indispensável para o meu trabalho. Não podemos ter essa visão sobre justificação, porque não são os nossos méritos. Veja o versículo 5: a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai na sua impiedade. Ainda no versículo 4, as riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Uma das coisas que esse mundo nos prega é que se formos íntegros 100%, isso vai atrapalhar muito a nossa vida. Se você quer conseguir alguma coisa e você foi 100% honesto, você pode até conseguir, talvez você nem consiga, mas você pode até conseguir, mas isso vai ser devagar. Você quer agilizar o processo? Você precisa molhar a mão da pessoa, né? Você quer agilizar, tem que liberar uma verba. Mas nos lembremos, irmãos, da história de José. Por causa da sua integridade, ele foi vendido. Por causa da sua integridade, ele foi jogado numa prisão. O mundo, claro, pode fazer isso conosco também da mesma forma. Mas depois ele foi o segundo homem mais importante do Egito. José não abandonou a sua integridade e Deus lhe honrou. A Bíblia nos mostra exemplos de homens que triunfaram nesta terra porque foram íntegros, como José, mas a mesma Bíblia nos mostra exemplos de homens que foram martirizados por se manterem íntegros. Foram condenados à morte, foram decapitados, foram perseguidos, porque eles se consideraram, eles mantiveram a
como crentes íntegros. Ainda que muitas vezes pessoas venham a morrer por causa da sua integridade ou terminem numa sarjeta, o Senhor irá nos recompensar na salvação. Essa é uma promessa. No versículo 4 ele está dizendo que o desonesto, ele não tem como comprar a Deus no dia do juízo. Ele pode comprar aqui, ele pode dar um jeitinho aqui com a sua balança desonesta, mas no dia do juízo, no dia da ira, como ele diz, não tem como. A justiça do íntegro, versículo 5, endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. Diversas vezes aqui no livro ele nos diz que o ímpio cai em suas próprias armadilhas, ou quando o próprio povo de Deus é pego pela ira de Deus. Quando a gente vê lá em Oséias 13:9, o profeta vai dizer assim: Israel, a tua ruína vem de ti mesmo. Israel, foi você que cavou a sua própria cova. Salomão está dizendo, esse conceito de justiça, ele é o que realmente nos salva. Versículo 7, versículo 6, a justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição, ou seja, ser pego na sua própria armadilha. Versículo 7, quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. A autoconfiança do soberbo, a autojustiça do soberbo. O soberbo sempre tem um grande plano. O soberbo sempre tem uma grande esperança naquilo que ele planeja. Não, eu tenho esperança nessa armadilha que eu criei. O Provérbios diz que isso vai até a sua morte. Quando ele for embora, quando ele morrer, todos os seus planos, tudo que ele conquistou, aquele seu império de falcatruas, vai embora junto com ele, não tem como se sustentar. Ele nos mostra aqui, em vários desses provérbios, o grande vilão do que se acha justo, o grande vilão do ímpio, todos os seus planos, tudo isso vai embora após a morte. E logo em seguida, o que é que vem para ele? É a morte eterna, é pior ainda, irmãos. Versículo 8, o justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. Salomão está dizendo, olha, Cristo ele pegou a sua vitória e ele imputou a você. Esse é o sentido de você ser justificado. Pegar a sua justiça e imputar a nós. Essa angústia aqui do versículo 8 é a condenação. Essa angústia aqui é o inferno. O justificado, ele é libertado dessa angústia. Isso não quer dizer, irmãos, de forma nenhuma, que nesse mundo, ele não está dizendo que aqui você não passa por angústias. Aqui nós vamos passar sim. No mundo tereis aflição. Sabemos disso. Mas todas as nossas angústias, elas são passageiras. Elas têm um prazo de validade. Elas podem durar muito. Tem angústia que dura muito. Tem angústia que é uma angústia momentânea, de uma semana. Você passou aquele imprevisto ali, final da semana você resolveu. Tem uma angústia que é para vida toda, muitas vezes. Tem pessoas que morrem angustiadas. Mas para o salvo, a morte é o limite máximo da angústia. Depois, isso vai acabar para sempre. E o ímpio? O ímpio pode sofrer angústias também, ele sofre. Ele pode sofrer momentos ruins, dar a volta por cima. Não é que ele deu a volta por cima que ele é feliz. A gente já viu nos versículos passados que o ímpio não é feliz. Ele pode superar, claro, assim como nós, algumas angústias aqui na terra, mas depois da morte, o que lhe aguarda é a angústia eterna. Essa é a triste verdade para ele.
Temos tantos exemplos sobre isso, irmãos, na palavra de Deus. Temos Daniel sendo jogado na cova dos leões, passado por uma angústia tremenda, não sabia se ia viver ou morrer, tinha certeza que ia morrer, uma grande angústia. Imagina você numa cova dos leões a noite toda e não acontece nada com ele. Logo depois, o que acontece? As pessoas que o denunciaram, as pessoas que o caluniaram, elas foram jogadas e aí elas morreram. Elas viraram comida dos leões. O ímpio recebendo a angústia no lugar do justo. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus disso. Versículo 9. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A prisão do ímpio é justamente quando ele vai caluniar. Quando alguém fala mal dele, ele vai devolver da mesma moeda. O justo é liberto por essa sabedoria, que é tudo para nós, a sabedoria bíblica. A gente sabe que não apenas as nossas mãos podem destruir alguém, a nossa boca, as palavras que saem da nossa boca. As palavras têm poder, não poder para decretar alguma coisa e ela acontecer, mas elas têm poder de machucar. Elas têm poder de fazer mal. Como elas têm poder de incentivar alguém. Irmãos, na história, nós temos vários exemplos de declarações que um país falou do outro e isso gerou uma guerra. O que um país achou sobre o outro, ou fala sobre o outro, isso aí o outro teve como um insulto e começou uma guerra. Esse é o poder das palavras, poder para destruir, sim. Mas o conhecimento da palavra de Deus faz com que as armadilhas desse mundo, as ideologias de Satanás, elas não nos alcancem, só a palavra de Deus. Versículos 11 a 15, irmãos, eu vou ler aqui numa tomada só, diz assim: pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo, o homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. Esses provérbios, aqui do 11 ao 15, eles falam muito sobre prudência, a prudência daquele que é justificado. E ele termina se sobressaindo sobre o ímpio, né? Segurança, discrição, bom testemunho, dedicação e prudência contra a falsidade, versus difamação, fofoca, falcatrua e a desonestidade do ímpio. Eu não vou me ater a esses provérbios, porque eles são repetições do que a gente já viu anteriormente. Por exemplo, quando a gente vai para o versículo 15 aqui, o versículo 15 é o provérbio do capítulo 6. Quando a gente viu aquela parte onde o fiador, ele tinha que ver para quem estava sendo fiador. Ele não podia ser fiador de um estranho. Ele não pode ser fiador de um estranho. Isso é o contrário de prudência. Quando nós seguimos essa verdadeira sabedoria, todas essas características com o tempo vão se aperfeiçoando na gente. Segurança, ele fala, discrição, testemunho, dedicação e prudência. Primeiro ponto, o justificado, ele é livre no Senhor. Ele de fato sabe o que é ser íntegro e ele recebe de Deus as suas qualidades. Segundo ponto, a partir do versículo 16, o justificado busca se santificar. O versículo 16 diz assim: a mulher bondosa alcança a honra, os poderosos adquirem riqueza. Essa palavra bondosa é traduzida por piedosa. A mulher piedosa. Piedoso na Bíblia sempre remete a você ser salvo.
Piedoso não remete a uma pessoa que dá cesta básica e ajuda os pobres. Isso num contexto social é ser piedoso. Mas todas as vezes piedoso, a mulher piedosa, a mulher virtuosa, é aquela pessoa que de fato é salva. E a mulher salva, a mulher piedosa, ele está dizendo que ela alcança honra. Ele vê, o rico tem dinheiro nesse mundo, ele alcança privilégio, poder e fama, mas fama só por causa do seu dinheiro. Fama por causa das coisas que ele tem. A mulher piedosa alcança honra. Você vai ver os seus amigos admirando a sua mulher, no sentido de falando bem dela, elogiando a conduta dela. Você vai ver os seus familiares falando bem da sua mulher. Outras pessoas dizendo o quão admiram a sua esposa. Essa honra não tem preço. Essa fama não tem preço. Essa de fato é a boa fama. E por que essas riquezas, essa honra é mais importante do que as riquezas desse mundo e os tesouros desse mundo? Porque essa honra, ela sai daqui e vai para o céu conosco. Ela irá perdurar nesta e na outra vida. Por quê? Porque tudo nesse mundo é passageiro. Para o ímpio, as riquezas são passageiras. As angústias que ele tem nessa vida, não se engane. A riqueza é passageira, mas a angústia vai durar para sempre. Para a mulher piedosa, ela pode ser rica, não tem problema. Isso não é um impeditivo para a salvação. Mas ela mesmo rica, entende que esse dinheiro que ela tem, que essa fortuna que ela tem, que esses bens são para aqui, é para agora. Ela entende que é para agora, ela sabe que ela não vai levar isso, e isso não é tudo para ela. E ela pode sofrer angústias aqui, porque dinheiro não tem nada a ver com você sofrer angústia. O rico sofre angústia, o pobre sofre angústia. Mas ela entende que isso é momentâneo. Suas riquezas e as angústias, todas elas são momentâneas. Para o ímpio vai durar para sempre a angústia. Para a mulher piedosa, ela tem uma data de validade. Será que essa é uma mulher que você, jovem, que namora ou pensa em namorar, será que essa é a mulher que você idealiza para a sua vida? É isso que você tem que pensar. Matthew Henry vai dizer sobre esse provérbio: a mulher honrosa é tão piedosa quanto o homem valente, e a sua honra é igualmente segura. Versículo 17 diz: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Isso nos lembra sobre o resumo da lei, na verdade, né? O segundo resumo da lei. Jesus nos fala o resumo da lei e ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo. Como é isso? Quer dizer que quando amamos o próximo, irmãos, quando vamos lá, nos dedicamos naquele momento, dedicamos tempo para fazer bem ao próximo, nós cuidamos dele, nós oramos por ele, nos preocupamos com ele. Assim nós estamos amando a nós mesmos. É isso que Cristo quer dizer. O pecado, irmãos, faz a nossa natureza desconfiar de nós mesmos. Muitas vezes nós não podemos confiar na gente mesmo. Quantas vezes você foi pecar e ninguém lhe incentivou para isso? As pessoas dizem que o homem é fruto do seu meio. Quantas vezes, pense só na sua vida mesmo, não pense na vida dos outros. Quantas vezes ninguém lhe incentivou para pecar? Ninguém foi lá e disse, vai, faz. Você simplesmente quer fazer. Você maquina o pecado e você executa o pecado. Ninguém não está nem sabendo que você fez isso. Muitas vezes não podemos confiar nem em nós mesmos. Ele nos diz, cuidado, essa é uma forte característica do ímpio. O ímpio faz mal, o ímpio fere a si mesmo. Ele fere a si mesmo
versículo 17, e ele acha que ele está no caminho bom. Entenda, ele não está dizendo aqui, o homem bondoso, ele é aquele que pensa nele mesmo, né? A gente pode pensar nisso. O homem bondoso faz bem a si mesmo. Não, o homem bondoso é aquele que primeiro pensa nele, de forma nenhuma. Seria, de fato, uma contradição bíblica, porque a mesma Bíblia nos diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se eu amo a Deus acima de tudo, eu amo o próximo como a mim mesmo. Se eu não amo o próximo como... Eu posso sair por aí mentindo, dizendo que eu amo a Deus. Essa é uma contradição. O justificado, irmãos, ele deve buscar a sua santificação. Ele se preocupa, óbvio, com a sua vida espiritual, com o individual também, óbvio, por quê? Porque a salvação é individual. Mas ao mesmo tempo, essa busca espiritual não é egocêntrica, não é egoísta. Eu tenho que fazer bem ao meu próximo, porque é assim que eu faço bem a mim mesmo. No final, eu vou fazer bem a mim mesmo. Deus, ele nos fez seres completamente sociáveis. Muitas vezes nós nos fechamos até na nossa casa. Quantos casais, irmãos, jovens casais ou casais que estão casados há algum tempo, eles estão fechados no seu mundo. Eles não compartilham mais nada. Não compartilham do seu dia. Não compartilham das angústias. Que dirá as inquietações do coração? Não conseguem conviver juntos, não conseguem nem dormir juntos, não compartilham mais os seus anseios, o amor esfriando. O justo não se comporta dessa maneira. Versículos 18 e 19, o ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O ímpio, ele recebe o salário do pecado. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Todos nós, se Cristo não voltar, iremos morrer de forma física. Mas a morte espiritual é o salário do ímpio. Mais uma vez ele nos diz, concluindo esse ponto, a justiça leva para a vida. O ímpio entende isso e ele caminha para a vida. Por isso que ele sabe que a santificação é o seu forte aliado nisso aí. Ele busca se santificar. O ímpio caminha para a morte, morte ou vida, mais uma vez, sem purgatório, sem meio termo. O justificado, ele é um homem livre. O justificado, ele busca se santificar. E agora, o justificado torna-se alguém íntegro. A palavra aqui dos versículos 20 ao 23 é integridade. Olha o versículo 20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Deus detesta os perversos, assim como ele detesta a balança desonesta, no versículo 1, que são usadas pelos perversos. Aqui nós temos algo voltado mais para a hipocrisia, né? Deus detesta os perversos. Aqui o perverso é hipócrita, o falso. E é uma grande característica do que falamos anteriormente, a soberba. Aquela soberba que leva à ruína. É isso que traz a falsidade. É aquela falsa ideia de que ele acha que venceu na vida. Que de fato a vida dele é um fingimento. Ele vive uma vida de aparência. Deus detesta o falso. Deus detesta o que finge. Todo mundo acha que ele é crente. E ele fica feliz, ele fica alegre com essa maldade, ele se diverte em mostrar que está enganando todo mundo. E até ele mesmo pode estar se enganando.
É o mesmo do versículo 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel, ele está ferindo a si mesmo. Nem ele pode acreditar nele. Mas o íntegro, aquele que não é crente só aqui, só na igreja. Quando ele está sozinho, ninguém está olhando ele continua sendo crente também. Esse sim vai encontrar o favor de Deus. O que mais deve dar orgulho aos pais? Quando chegam para os pais e perguntam assim, como é que está seu filho? A gente geralmente, isso é um vício social. A sociedade sempre está muito preocupada em onde a gente está morando, ou o que é que a gente está fazendo, trabalhando, qual é a nossa profissão. Toda reportagem que você assistir está lá, o nome da pessoa e a profissão. Isso é uma coisa comum. Mas quando as pessoas perguntam pra gente como é que está o nosso filho, a gente já chega na profissão. A gente ou vai para um ambiente acadêmico ou profissional. A gente jamais diz assim, não, meu filho ora todo dia. Meu filho é crente, olha, vai para a igreja comigo todo dia. Meu filho casou, mas ele está com a esposa, com a família, indo para a igreja todo dia. A gente geralmente não fala isso. Não, meu filho é advogado, está naquela empresa tal. É isso que basicamente salta aos nossos olhos. O que deve dar mais orgulho ao pai. O que o pai quer aqui, Salomão como pai, e nós filhos, é que a gente alcance a sabedoria. É que a gente pode ter o nosso tesouro, a gente pode ter o nosso salário, mas nada se compara à verdadeira sabedoria. É o maior tesouro que a gente pode ter aqui na terra. A preocupação desse pai tem que ser a nossa preocupação como pais. Nós não estamos condenando de forma nenhuma a gente incentivar os nossos jovens, adolescentes, todos nós a estudarmos, a trabalharmos, os nossos membros a trabalharmos constantemente. A gente incentiva isso na igreja. A igreja deve ajudar nisso, mas entenda, isso é essencial. Como é que a gente vai sustentar a nossa família? Isso é imprescindível, mas isso não é tudo. Ter uma estrutura salarial, ter uma conta bancária estabilizada, isso não é tudo. Isso faz parte, mas entenda, essa estabilidade não é o que nos salva. Como nós estamos em nossas devocionais, como nós estamos buscando a Deus, somos crente apenas aqui, somos crente também em casa. Deus olha para o filho, né? A voz é dita no céu, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque Deus tem prazer no filho, porque ele é completamente reto, porque ele é completamente íntegro. Mas por causa de você, por causa de mim, ele foi odiado pelo pai. Ele foi tão odiado que ele foi separado do pai, e na linguagem do próprio filho, ele foi desamparado por Deus. Ele foi abandonado pelo seu pai por causa de nós. Provérbios não deixa meio termo. Ou você é o prazer do seu Deus, ou você é odioso aos seus olhos. Versículo 21... É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Estamos livres desse castigo. Estamos libertos do pecado. E sabemos disso. Versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Uma mulher recatada, uma mulher de mente simples e piedosa. Não é aquela mulher que ela constantemente quer chamar a atenção para si. Uma mulher piedosa, ela não fica tentando chamar a atenção para si com o seu corpo. Ela naturalmente chama a atenção para si com a sua vida piedosa. Isso é a honra que o Senhor dá a ela. Lembrem do versículo 16, a mulher piedosa, a mulher bondosa alcança honra.
Quantas mulheres bem vestidas nesse mundo, irmãos? Quantas mulheres maquiadas, com brincos caríssimos, joias também, com vestidos de um preço, de um custo absurdo, para serem exclusivas, para serem notadas. E o versículo 22 fala um pouco disso. O pai está olhando para o filho e está dizendo: filho, esses adornos estão, na verdade, embelezando um porco. Essa é a palavra que ele usa aqui. A beleza de uma mulher ímpia é igual, é semelhante à beleza de um porco. Como é em vão tanto adorno, tanto investimento das mulheres ímpias, as mulheres que têm apenas aparência, mas se você trocar uma ideia com elas, se você conversar um pouco com elas, se você no ambiente artístico entrevistá-las, é só ela abrir a boca que ela vai começar a mostrar o quanto ela é ímpia. Ela vai mostrar a sua depravação. O pai está dizendo para o filho: é um desperdício, tanto adorno, tanto investimento. É a mesma coisa que uma joia. Pense num piercing bem caro, um piercing de ouro, no focinho de um porco. Por quê, irmãos? Porque vista um porco com a roupa mais cara, coloque adornos, coloque o piercing de ouro no seu focinho e solte ele no meio da lama. Ele vai direto para a lama, ele não vai pensar nas coisas caras que você deu a ele. O porco, ele mexe o lixo com o focinho, e lá no focinho está o piercing caro que você botou no focinho dele. Ele mexe a lama, ele mexe o lixo com o focinho. Você deve ir atrás de alguém que você ache bonita. Isso não é pecado. Você ir atrás de uma pessoa que você acha bonita, de uma mulher ir atrás de um homem que você acha bonito, isso que ela acha bonito não é pecado. Mas correr atrás somente disso, correr atrás somente de dinheiro e de beleza, vai lhe custar caro. De forma nenhuma, não significa que nós não temos que correr atrás de uma mulher formosa, né, de um homem que lhe agrade. De forma nenhuma. Os jovens, vocês devem cuidar da aparência de vocês. Isso é importantíssimo. Chega uma idade que o jovem, principalmente o homem, tem que cuidar do cheiro dele. Qual é o cheiro que você está exalando perto das meninas? Isso é importantíssimo. Isso, de forma nenhuma, não é pecado, mas isso é uma parte. Não adianta cuidar disso e a gente não ser e você não ser um menino crente, você não ser uma menina crente. Porque se a menina só mostrar beleza, ela só vai encontrar homens que só querem isso mesmo e depois vão jogar ela fora. E para o homem é a mesma coisa. Se ele só mostrar dinheiro, se ele só mostrar o quanto ele tem, ele vai atrair mulheres que só se atraem por isso. E se um dia ele não tiver, tomara que ele tenha sempre, porque se um dia ele não tiver, se um dia ele precisar dela, sem essas coisas, ela vai ser a primeira a abandoná-lo. Versículo 23 diz assim: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Um dia todas as nossas obras, irmãos, serão reveladas, quer sejam boas, quer sejam más. Não tem como a gente escapar. O ímpio, ele sempre tem um argumento para convencer a todos. Ele não é íntegro, ele sabe disso, ou ele se engana na sua falta de integridade, achando que é íntegro, mas ele diz: não, eu sempre tenho uma lábia aqui para convencer as pessoas, eu sempre enrolei a todos, eu sempre convenci a todos, porque se Deus existir, eu não posso convencer a Deus. Se eu fiz isso minha vida toda e deu certo. Ele acha que no dia do julgamento, ele vai vir com uma história para Deus e Deus vai se comover. Em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz tanta coisa em teu nome, e Deus vai dizer: poxa, realmente eu não percebi isso. Não, o que o Senhor vai dizer é: apartai-vos de mim, aqueles que praticam iniquidade, eu não vos conheço.
E o salvo também sabe o que espera no último dia. O ímpio não sabe, ele se engana. Mas o salvo, ele sabe o que espera. Então, concluindo, irmãos, concluindo a nossa pregação, a nossa confissão de fé, quando ela fala sobre justificação, no parágrafo 4 do capítulo da justificação, ela vai dizer assim: Deus desde toda a eternidade decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplicar de fato os méritos de Cristo. Antes de tudo, o Senhor já nos escolheu. E Ele está dizendo, no tempo próprio, é o Espírito Santo que aplica em nós o que Ele vai dizer aqui, os méritos de Cristo. A única pessoa que pode levar o crédito das suas obras boas é Cristo. Irmãos, quando nós estamos sendo confrontados com o pecado, muitas vezes a gente ouve uma palavra direta para a gente numa pregação, seja você lendo a Bíblia, seja num vídeo. Você olha e aquilo ali está falando diretamente ao seu coração, mas você não quer parar com aquele hábito do pecado, você está resistente àquilo, você não quer tomar aquela decisão que glorifica a Deus, você quer tomar a sua decisão, aí você olha e diz assim, isso aí não é para mim. Isso aí é um engano, não é para mim. Você tenta se desviar. Muitas vezes você maquina até para adiar o pecado. Não, já que Deus falou comigo agora, eu não vou pecar agora. Eu vou dar uma adiada, vou dar um tempo. Vou deixar a poeira abaixar. Isso aí é o jeito de Adão e Eva de resolver as coisas. Se escondendo do Senhor porque entenderam que estavam despidos, porque os seus pecados estavam à mostra. Colossenses nos diz que o escrito de dívida que era contra nós, que a prova da nossa condenação foi destruída em Cristo. Isso sim, a nossa balança desonesta, como diz no versículo 1, o Senhor detesta a balança desonesta. As nossas obras elas não podem mais nos condenar. Por causa, irmãos, da minha balança desonesta, da sua balança desonesta, dos nossos pecados, nós fomos excluídos da presença de Deus. Fomos excluídos do seu reino porque o Senhor odeia o pecado. Essa é a verdade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu entrei num jugo desigual com Cristo, irmãos. Como assim? A Bíblia nos diz que nós não podemos entrar em jugo desigual com ninguém. Seja num casamento, seja com amizades. Nós não podemos. Se afaste dessas pessoas. Não se envolva com elas. Mas por que dizer que Cristo entrou num jugo desigual comigo? O que é o jugo? O jugo era uma peça que era colocada no pescoço do boi para ele arar a terra. E geralmente levava a partir de 2 bois ou mais. E é interessante essa palavra, por quê? Porque para que todos os bois eles possam arar a terra de forma correta, eu tenho que colocar nesse jugo 2 bois idênticos, um do lado do outro, mesma estrutura. Se não forem 2 bois iguais, mesmo peso, mesma altura e mesma força, um vai carregar o peso e o outro vai ficar só fingindo que está carregando o peso. Ele vai ficar andando, mas ele vai ficar encenando ali que está carregando o peso, mas só um está, porque ele está levando, ele é o mais forte. Ele só está fazendo o papel de quem está carregando o peso. Esse é o jugo desigual. Esse jugo está desigual. Nós entramos no jugo desigual com Cristo. Por quê? Porque para nós esse fardo é suave. Para nós esse fardo é leve. Cristo levou sobre si as nossas dores. O nosso fardo é leve porque o dele não foi.
O nosso jugo é suave porque ele carregou a nossa desonestidade, a nossa balança desonesta nas costas. Ele entrou, irmãos, em jugo desigual conosco. Essa é a representação de Oséias ao casar com uma prostituta. Essas são as inúmeras passagens dos profetas de Cristo, como Deus sendo o noivo que é traído pela sua esposa. É um jugo desigual. Foi necessário isso conosco. Com todos nós, pecadores caídos, o pacto da graça. O que é graça, irmãos? Graça é favor imerecido. Esse sofrimento que você pode estar passando, os dilemas que todos nós passamos, ele é momentâneo. Ele tem uma data de validade. O justificado, ele não sofre para sempre. Tudo isso é graça de Deus. Eu e você, nós não vamos sofrer para sempre. Nós vamos estar com Cristo para sempre. Essa é a nossa esperança. As pessoas pregam muito. Isso tem na palavra de Deus. Existe um caminho estreito e existe um caminho largo. Mas eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Escolha, né? Ele disse para a igreja assim: escolha qual é o caminho que você vai seguir. Me diga em alguma passagem na Bíblia onde tem isso aí, que você escolhe. Não. Ele está dando um imperativo ali. Você tem que seguir o caminho estreito, porque ele leva para a vida. Ninguém está mandando você escolher. O convite é: entre no jugo desigual com Cristo, porque ele vai carregar todo o seu pecado. Na verdade, ele carregou na cruz do Calvário. Ali, ele destruiu o pecado. Ele destruiu a morte. Ele destruiu o jugo da lei. A lei olhava e dizia: vai morrer porque pecou. Não tem como escapar, vai morrer porque pecou. Cristo nos salvou. Quem nos separará desse amor, irmãos? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Isso não vem por causa da minha balança, que ela é desonesta. Isso não vem por causa da minha obra, que é má. Isso não vem por causa do meu jeitinho de ser crente. É assim que eu estabeleço servir a Deus. Esse é o meu critério. Isso não vem pelo meu critério. Como eu acho que eu devo me achegar a Deus, vou surpreender a Deus com a forma de me achegar a Ele. Isso não vem com nada disso. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pela Tua palavra que é viva, que é tão presente em nossas vidas, nos abençoa, nos capacita, para que nós possamos, de fato, aplicá-la em nossas vidas. Esteja conosco nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nesse momento, eu queria pedir à igreja para abrir em Mateus